Nós já retomamos o contato com o economista Fábio Guarda. Vamos colocá-lo na tela aí, sócio-gestor da Galapagos Capital. Antes de mais nada, uma boa tarde, Fábio. Está nos ouvindo bem agora? Eu estou ouvindo vocês estão me ouvindo? Muitíssimo bem também. Queríamos a sua impressão desse discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas uma observação, tem impressão quando o gabinete de transição trouxeram os números, o diagnóstico, a realidade, né, que vão receber do governo atual com o diagnóstico do que poderá ser feito para mais adiante, provavelmente haverá um ajuste na fala de Lula, né? De qualquer forma, a sua avaliação qual foi? Tá, bom, primeiro obrigado aí pela pauta. Eu acho o seguinte, o mercado, né, quando viu os primeiros nomes na equipe de transição, foi de uma certa forma bastante leniente, né, porque os nomes não são bons, não agradam ao mercado, mas ficou-se muito preso esse discurso de que esses nomes da pauta de transição não serão necessariamente os nomes que ocuparão os cargos de fato no governo. O que para mim é um pouco pueril, né? Uma inocência, né, de querer acreditar, né, se você tem uma tarefa a cumprir e vai planejar essa tarefa e você escolhe nomes e quadros para planejar essa tarefa, por que esses nomes não estariam de fato na condução e execução da tarefa? Então, na semana passada ainda, quando surgiu a equipe de transição, o mercado foi um pouco leniente com relação à aceitação desses nomes e culminou com os dois últimos discursos do Lula, né? Ontem, depois dele ter saído da entrevista, do encontro dele no STF, e esse evento hoje em Brasília. O fato é que rasgar o teto fiscal em detrimento ao social, né, como foi comentado aí, essas coisas não são excludentes, né, você pode fazer gastos sociais eficientemente, independente de ter uma responsabilidade fiscal, resta saber você priorizar os gastos e gastar melhor, né? Historicamente, o governo brasileiro, não só, né, os governos do PT, mas todos os governos no Brasil no passado recente, são maus gastadores, né, gastam mal, gastam muito e gastam mal, né? Então, o mercado teme exatamente isso, né? Você entregar dinheiro ao governo para ele fazer um gasto mal feito, mal executado, né? Acho que essa é a principal leitura. E hoje o mercado amanheceu já ruim, né, com o discurso no final do dia ontem do Lula e só deteriorou, né, ao longo da manhã e do começo da tarde por conta da reafirmação, né, de que o teto de gastos não seria algo precioso para o próximo governo, para o próximo mandato. Pois é, eu fiquei curiosa, Fábio, o que mais gera instabilidade no mercado? A gente pode dizer que são essas especulações e não ter um nome definido para um possível Ministério da Fazenda, ou então discursos como esse do presidente eleito? Acho que é um conjunto das coisas, né? Assim, o apego do mercado ao nome é óbvio que é importante, né? Ter um nome que goste de ter uma condução heterodoxa da política econômica seria muito bom, mas é um pouco o dilema do Alckmin, né? O Alckmin ele não pode ser demitido, ele é um vice-presidente. Então qualquer pasta que ele ocupe, você cria uma frição em tê-lo numa pasta no ministério, porque você não pode demitir essa pessoa que é vice-presidente do país, né? Um ministro da Fazenda, um ministro da Economia, ele pode ser demitido, apesar de ser algo que você, né, um nome bom acalma o mercado no curto prazo. Acho que essas declarações, né, de que a âncora fiscal vai ser questionada, né, essas são, para mim, muito mais relevantes. Por quê? Porque elas levam em conta que quando você tem gastos fiscais fora do controle, isso é inflacionário, né? Essa perspectiva de inflação que o mercado antecipa e já coloca nos prêmios dos títulos negociados de inflação, ou seja, as inflações implícitas já estão subindo, né? Elas já estão se apreciando, né? Faz com que isso tenha um efeito na política monetária e o Banco Central seja mais pressionado a subir juro. Então, hoje a gente teve a divulgação do IPCA, que foi um print um pouco maior, né, do que o mercado esperava, mas este conjunto de fatores faz com que o mercado exagere realmente e tenha colocado no preço bastante risco fiscal e bastante risco inflacionário hoje. Não acho que esse movimento se exaure, né? Caso não venha uma comunicação de que a responsabilidade fiscal vai ser algo precioso no próximo governo, no próximo mandato, acho que esse movimento tende a continuar.
Mas, Fábio, compreendemos bem as suas críticas e observações, mas o gabinete está começando agora o seu trabalho, né? Você falava sobre os nomes, você tem gente ali, o Pécio Arida, por exemplo, perfeitamente sensível e conhecedor da importância da responsabilidade fiscal e experiente também de política monetária. É bem verdade, você tem o Nelson Barbosa com outra concepção, né? Mais de compreensão de uma presença do Estado mais próximo do que o presidente pensa, no sentido de indutor, né? Mas você tem tempo apertado, mas tem, para que se tenha um pouco mais de consciência e pé no chão. Talvez o discurso hoje seja um discurso mais de campanha do que propriamente do presidente que vai assumir o cargo. Não dá tempo de fazer as correções e iniciar uma política, vamos dizer assim, mais consequente? Tempo dá, né? De fato dá, mas é aquilo. Se você planeja endereçar essa questão de forma séria, por que não fazê-lo antes, né? Então, esses balões de ensaio que estão sendo colocados, para mim, são flertes com uma condução de política fiscal menos rigorosa, né? Então, se você tem a intenção de fato de colocar um nome heterodoxo na pasta, por que não antecipar esse nome e já colocá-lo e já tranquilizar o mercado, né? Ou seja, para mim isso são balões de ensaio, não. Deixa eu colocar nomes ortodoxos aqui, ver como o mercado reage. E se a coisa azedar ao longo do tempo, eu tenho tempo de reverter, né? Então, assim, para mim, minha leitura pessoal é que o desejo vamos para a ortodoxia, vamos para um gasto fiscal maior, né? Resta saber se, até a gente materializar essa equipe econômica, quão leniente ou não o mercado vai ser e quão fácil vai ser para o mercado acabar aceitando uma decisão não heterodoxa. Nós conversamos com Fábio Guarda, sócio-gestor da Galápagos Capital. Fábio, obrigada por conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde para você. Obrigada.